Estamos hoje começando um especial, a primeira vez que nós vamos tratar sobre um tema muito importante nesse canal, que é sobre autismo. E olha quem nós trouxemos de volta para falar no nosso canal, nós trouxemos a Fabiana Rotondo, que é terapeuta ocupacional. Para quem está caindo de paraquedas pela primeira vez aqui e não conhece a Fabiana, ela tem uma especialização na terapia ocupacional com a infância, né? Isso. E tem muita experiência com crianças autistas. E ela vai vir começar a puxar um especial que nós vamos fazer aqui no canal, né, Fabiana? Por que vai ter esse especial, né? Na verdade, é muito relevante o tema. Dia 2 de abril de 2008, a Organização Mundial de Saúde institui este dia como o Dia da Consciência Mundial para o Autismo. Por que isso está acontecendo? Né? Por que isso está tão relevante? O que a Organização Mundial de Saúde falou há exatamente um ano atrás? Que em torno de 1% da população está dentro do transtorno do espectro autista. O que isso representa pensando em Brasil? Né? A população do Brasil são de 200 milhões de pessoas, 1%, ou seja, 2 milhões de pessoas são autistas. E por que isso? Né? Para poder trazer para nós que somos neurotípicos e também para as pessoas que estão no transtorno do espectro autista, uma reflexão. Né, sobre como conviver na diversidade, como que a gente consegue entender e de fato facilitar a inclusão das pessoas e também desmistificar alguns preconceitos que ainda são muito presentes dentro do autismo. E aí, para isso, nós vamos começar a partir de hoje e vai percorrer todo esse mês e mais uma semana, trazendo profissionais de áreas diferentes que trabalham com o autismo. E cada um vai agir vamos dizer, numa área. Hoje vai ter a Fabiana Rotondo, que é terapeuta ocupacional. Depois nós vamos ter um psiquiatra, haverá uma fono, ter uma psicóloga e vamos terminar com um advogado, né, falando sobre autismo. O que é importante para o desenvolvimento do autista, tá? Assim, vocês me desculpem, eu vou usar muito o termo criança, infantil, porque é a área de meu maior conhecimento. Mas o autismo, o transtorno, ele permanece durante toda a vida, tá? Bacana. E aí eu posso te pedir para você já explicar pra gente? Então, Fabiana, para começar esse mês que nós vamos consagrar a esse estudo, né? O que é o autismo? Já estava esperando por essa pergunta. Vamos lá. O autismo, ele é um transtorno que gera uma desordem mesmo do funcionamento cerebral, tá? Traz um impacto negativo importante, na aquisição de algumas habilidades e no uso funcional também dessas habilidades. Quais habilidades que são essas? De comunicação, de interação social e os comportamentos, né? Os comportamentos muitas vezes caracterizados com seus rituais, né? Com uma maneira de exploração do ambiente que não está tão adequada para aquela função do objeto. Então, assim, esses três aspectos que estão comprometidos, eles podem vir juntos ou de maneira mais isolada, tá? E isso leva, sim, a um prejuízo no desempenho das funções principais, pensando na criança, que é o que? As atividades de lazer, as atividades escolares, as atividades de autocuidado, um adulto jovem, as atividades de trabalho, tá? Então, de intensidades diferentes, mas essas dificuldades, elas estão sempre presentes. O que as pesquisas mais recentes vêm trazer para nós que estamos aqui compondo uma comunidade de cuidado, de assistência e de vínculo mesmo com essas pessoas para a melhoria da condição de vida, da condição de saúde e da inclusão? As pesquisas vêm mostrar para a gente que o volume está muito grande de pesquisas nos últimos tempos. Graças a Deus. E mostram que terapias mais direcionadas nos dão mais orientações para a gente poder de fato alcançar esse foco aí dessa principal dificuldade, né, e intervir para a melhoria da condição de vida.
Outra coisa que é muito importante que as pesquisas vêm trazer, que são os sinais de risco e um diagnóstico o mais precoce possível. Né? Isso é importantíssimo, por quê? Para o encaminhamento precoce para as intervenções que são necessárias. Quando eu falo de intervenções necessárias, é porque é um conjunto de conhecimentos que vai fazer com que essa criança desenvolva, evolua e consiga ter uma inclusão, consiga ter uma vida, né, diária mais autônoma, mais independente. Os profissionais muitos dos profissionais que fazem parte dessa rede, é importantíssimo a atenção do terapeuta ocupacional para poder refinar as vivências sensoriais e trabalhar com foco no desempenho ocupacional. A fonoaudióloga trabalhar com a linguagem, com a comunicação verbal, não verbal. Psicólogo, fisioterapeuta também já estão atuando com as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. No fortalecimento de grupos musculares específicos que ajudam no controle postural, que ajudam no desempenho de algumas tarefas. Tá? Tem muitos profissionais da educação já envolvidos com a adaptação de recursos dentro da sala de aula. E assim, no que diz respeito à adaptação de recursos, o terapeuta ocupacional trabalha muito junto com a escola, tá? Para essas orientações específicas. Por isso, inclusive, na verdade, advogados trabalhando, ajudar a família, né? Isso, a legislação recente traz para a pessoa que está inscrita no transtorno do espectro autista muitos direitos, né? Então, assim, vocês vão ter um profissional que vai abordar isso, e isso faz toda a diferença para aquela família que tem um autista ali junto, né? Isso. E aí, gente, por isso que nós vamos trazer profissionais diferentes, porque cada um vai trabalhar em um âmbito, né, dessa criança e junto com essa família. Isso, né? Cada um com o seu saber, mas são saberes que se entrelaçam. Isso. E que um necessita do outro para a gente poder conseguir o quê? Que essa criança esteja adaptada ao ambiente, que ele tenha respostas adequadas para aquela tarefa, que ele tenha um sucesso nas brincadeiras, na vida escolar, na vida social, nas atividades de cuidado consigo própria. Então, assim, esses saberes todos em conjunto, em prol do desenvolvimento da criança, é o que nós todos buscamos. Exatamente. Né? E, Fabiana, por que uma criança nasce autista? Já tem alguma informação que você pode passar? Porque antigamente já era por hábito, porque tudo é culpa da mãe, né? Que o pessoal, a mãe é fria, a mãe... E isso, gente, pelo amor de Deus, é a primeira coisa que a gente quer colocar. Isso não existe mais. Não existe mais. Antigamente, favor, né? Inclusive antigamente, o autismo estava muito associado com a esquizofrenia infantil. Então, assim, hoje já se sabe, o volume de pesquisas recentes, de fato, ele é muito grande, e já se sabe, já existe evidência que comprova que existe uma causa que é genética, metabólica e também ambiental. O que a ciência ainda só não conseguiu explicar é o que faz o gatilho, né? Isso, o que dá o start. Se nós formos pensar que é uma desordem a nível cerebral, né, que interfere na capacidade de receber todos os estímulos do próprio corpo e do ambiente também, e as respostas a partir do processamento dessas informações, não se sabe o que desencadeia isso. Então a ciência já conseguiu explicar que é assim que funciona o cérebro da pessoa que tem autismo, só não sabe explicar o que desencadeia. Então a gente quer, nesse primeiro momento, já aliviar corações maternos. Sim, Para com isso, gente. Seu filho tem autismo, não foi nada que você fez ou deixou de fazer. Tá? Tem uma outra coisa que é muito importante da gente estar trazendo, que fala, ainda considerando ainda como diagnóstico, mas que compreende os graus de comprometimento. Então o autismo ele pode ser classificado em 3 graus. Tem o leve, o moderado e o mais severo. Qual que é a diferença de um para o outro, tá?
Pensando nas principais áreas de comprometimento: comunicação social, comunicação verbal ou não verbal, interação social e o comportamento. Nesses 3 níveis existem essas dificuldades, tá? Que elas podem acontecer de maneira isolada ou em conjunto. O que modifica é a intensidade com que essas dificuldades vão aparecer na vida daquela pessoa. Aí é muito frequente, quando se conversa sobre o autismo, encontrarmos pessoas falar: mas tem uma criança que é autista, ele fala, então se ele fala quer dizer que ele é leve? Não, tá? Essa classificação entre leve, moderado e severo é pelo nível de independência para as atividades de vida diária e para as atividades de vida prática, que é como que o autista ele vai funcionar no dia a dia. Quando eu falo atividade de vida diária, eu considero as atividades de autocuidado. Então, assim, são aquelas atividades que eu faço todos os dias para cuidar de mim mesma. Banho, alimentação, pentear o cabelo, trocar de roupa, tá? A locomoção. As atividades de vida prática são as atividades que eu faço um uso maior da comunidade. Ainda que essa comunidade seja dentro da própria casa, por exemplo, atender um telefone, administração de dinheiro. Se eu estou pensando numa comunidade maior do que a própria casa, uso do transporte público, conseguir fazer uma compra, tá? Então, voltando aqui, independência e dependência nessas atividades é que vai me dar a classificação entre um autismo leve, moderado e severo. Fabiana, já estou ouvindo uma mamãe perguntando: meu filho foi diagnosticado com autismo severo. Vai ser severo para o resto da vida? O que acontece? Como a gente já estava discutindo, né? É muito importante ter essa rede de saberes e de estímulo, tá? O que acontece? Quanto mais precoce o diagnóstico, o que é o ideal para o encaminhamento para as terapias específicas, isso é o melhor para essa criança. Por quê? Até mais ou menos 6, 7 anos de vida é quando o cérebro, até aí ele cresce e amadurece. Então, mamães, até a primeira infância, né, 6, 7 anos de vida, o que está acontecendo a nível de desenvolvimento cerebral? É o momento que o cérebro mais cresce, tá? Vocês já devem ter visto foto, ou na televisão, ou em revista, de como que é o cérebro. Então, não tem as voltinhas todas? Essas voltinhas ali tá cheio de neurônios, cheio de células que vão fazer o quê? A interpretação dos estímulos do ambiente, entender esses estímulos, passar de um neurônio para o outro, até chegar nos órgãos efetores para poder responder aquela demanda. Em todas as culturas, tá? Mais ou menos 6, 7 anos de vida é quando a criança tem um domínio da habilidade motora fina mais difícil, que é o uso bem coordenado de tesoura e lápis. A partir daí, isso só fica mais aprimorado. Por que eu estou trazendo essa contextualização? Porque é nessa idade, em qualquer cultura, que o cérebro, é claro que ele continua desenvolvendo e continua crescendo, mas essa primeira infância é a parte onde isso acontece com mais agilidade. A população de neurônios e a quantidade de sinapses nervosas, sinapses é um neurônio juntinho com o outro e um impulso nervoso passando de um para o outro. O volume disso é muito grande nesta época. Então, é a época onde esse cérebro está mais aberto para poder estar recebendo um estímulo apropriado, que é o que a gente mais recomenda, é a intervenção o mais precoce possível. Tá, faz de conta que uma criança chegou para o acompanhamento depois dessa idade, então não tem jeito? Claro que tem jeito. Já era a minha pergunta. Tá? Claro que tem jeito, mas essa resposta vai vir um pouco mais demorada. Por que ela vai vir um pouco mais demorada? Porque nesses anos sem a intervenção adequada, a própria criança já conseguiu lidar de maneiras diferentes com esses estímulos, com essas vivências. Então, aí você conseguir não quebrar, mas algumas situações, essa maneira
né, criada pela própria criança de sobreviver a esses estímulos, geram um certo sofrimento e aumentam o nível de dependência. E de fato a gente precisa de modificar sim a maneira, padrões que foram estabelecidos, esses padrões já estabelecidos. Então assim, mudar isso é muito mais difícil do que você pegar aquela criança que ainda não tem essa rotina, não tem isso mais fixado no dia a dia. Nossa, fantástico, fantástico. E aí eu queria perguntar o começo. Já deu para dar uma noção e é muito mais complexo o assunto, não dá pra gente explicar aqui para vocês. A criança tem que ser passada, tem que ser avaliada por cada profissional, e vai ter muitos profissionais falando aqui, mas vamos já entrar no assunto. O que a terapia ocupacional tem a ver com o autismo? Isso. Por que o terapeuta ocupacional é importante no cuidado com essa criança? Né? Olha só, vou responder essa pergunta, tá? Mas só para poder contextualizar mais, para ajudar vocês a pensarem como que funciona uma criança autista. E ali quando eu falo criança, não é porque os adultos deixaram de ser assim não, tá? Criança é porque é a minha maior vivência. Tem um vídeo no YouTube, eu acho ele é um vídeo curtinho de 1 minuto e 20 segundos, mais ou menos. Nós vamos deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Isso, quem tiver o interesse de acessar, pode ir lá procurar. Ele exemplifica, ele ilustra muito bem como que funciona uma criança. É claro que uma criança que tem um nível de dependência maior. Como que é esse vídeo, né? Então assim, vamos pensar, essa criança é uma criança que está indo ao shopping. Então, quando essa criança entra no shopping, já tem o barulho daquela porta automática. Aquela porta automática, né? Então, o menino entra no shopping, é uma temperatura diferente da temperatura do ambiente. É um barulho que ele até então não tinha vivenciado. Ok, então ele tá ali no corredor. Aí, juntinho dele, passa alguém que tá tomando um milkshake pelo canudinho e faz aquele barulho no canudinho. Isso, então esse barulho ele já começa a apresentar um sinalzinho de estresse por causa desses ruídos que o cérebro dele não consegue processar, tá? Tem o barulho, aí daí um pouquinho passa próximo de uma outra pessoa, cai umas moedas, tem o barulho da moeda caindo no chão, tem o reflexo da luz sobre aquela moeda, uma outra informação que ele não consegue processar. Associado a isto, o que a gente também consegue perceber, no caso do vídeo é uma criança mais velha, mas isso também acontece com crianças pequenas. A previsão de que aquilo está insuportável é uma coisa tão frequente na vida dessas crianças que elas já conseguem prever que eles não vão dar conta. E ali começa a ter alguma questão que é de uma respiração mais ofegante, do tipo, ai meu Deus do céu, ai eu não tô aguentando, ai eu não tô aguentando, tô estressado. E ali, no caso do vídeo, a mãe inclusive é muito carinhosa, então ela olha pra criança e fala assim, olha, segura a minha mão, tá? Mas aí continua andando no corredor, vem a moça que tá vendendo perfume, dá uma borrifadinha num papelzinho, que isso é muito frequente. Mais um estímulo agora. Mais um estímulo que tem o cheiro, outra coisa que essa criança não consegue. Aí a criança entra em crise, tá? Que todo mundo vê como birra. Isso. As pessoas que são leigas falam ali, não tá dando educação pra essa criança. Exatamente. E na verdade é a criança explodindo de não ela dar tá conta de lidar com explodindo. tudo aquilo. Por que ela está explodindo? Porque o cérebro dessa criança não tem filtro. Todos os estímulos que entram, isso eu não coloquei assim, os estímulos de roupa, né, uma roupa mais quentinha, Tá ou então está quente e tá de camisetinha e na hora que entra e o ar-condicionado a temperatura é diferente. Isso eu só dei os exemplos de auditivo, tá? Porque também tem visual, tem todas as luzes, enfim. O cérebro da criança que tem o autismo, ele não tem esse filtro. Tudo que entra demais. E ali é uma bomba de estímulo. E esse cérebro, ele sente isso como dor. Por isso, ele entra em crise, tá? Por isso,
necessidade de entendermos, de refletirmos sobre isso, sem de julgamentos. Preparar essa criança também para viver com isso, para ela não sofrer tanto. É aí que entra a terapia ocupacional. Ai, gente, eu tô toda arrepiada. Entendeu? É muito lindo. Então, muito assim, o que um terapeuta ocupacional faz com a pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista? Tem terapia específica, né? É um trabalho todo voltado para uma abordagem que chamamos terapia de integração sensorial. E esta terapia de integração sensorial é como se ela fizesse esse filtro, tá? Então, com recursos específicos, com técnica específica. Que vai variar de criança para criança, não é? Cada criança você vai trabalhar alguma coisa e na outra criança vai trabalhar outra coisa, né? Isso, aí eu vou explicar isso direitinho. Então, assim, com recursos específicos é isso que a gente ajuda, muda, de fato muda mesmo a nível de conexões nervosas, para que essa criança consiga dar conta desses estímulos. Então, é uma capacidade de receber o estímulo, uma capacidade de interpretar, de entender que estímulo que é esse e de devolver como uma ação adaptada para aquela tarefa. Quando a Vanessa falou que cada criança é cada criança, e de fato é assim que funciona. As crianças, as pessoas, né, têm esses componentes de função, um componente motor, o sensorial, que são deles, mas também tem uma série de vivências que dizem respeito àquela pessoa e àquela família. Então, isso tudo a gente tem que considerar. Então, num atendimento de terapia ocupacional, não tem receita de bolo. Não dá para eu poder pegar aquilo que funciona para uma criança e falar assim, não, gente, olha, é muito fácil, é só eu fazer isso com essa criança aqui. Não dá. Por quê? Inicialmente, como que eu consigo chegar nessa criança? Inicialmente eu faço uma avaliação bastante ampla. Nessa avaliação, o que eu vou considerar? Como que a criança vivencia cada sensação. Porque tem crianças que vivenciam, por exemplo, o auditivo de uma maneira assim, gigante. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei da criança do vídeo, né? O barulho da porta, ele já ficou em pânico com esse barulho da porta. Assim como tem crianças que para poder ouvir o barulho da porta tem que ser um barulho gigante, porque senão o cérebro não interpreta como estímulo. A capacidade do cérebro de compreensão mesmo dessa sensação, ela é diferente de uma criança de uma pessoa para outra, tá? Então assim, tem crianças que não toleram, por exemplo, depois do banho secar, isso bebê, tá? Secar o corpo com a toalha mais felpuda um pouco. Porque esse estímulo, o cérebro entende como um estímulo gigante, portanto eu tenho que o quê? Que evitar. Tem crianças que já se jogam na toalha, na areia, na grama e rolam e pegam a bola cheia de lama e abraça a bola. Por quê? Porque o cérebro, para poder entender isso como um estímulo, precisa de ser muito estímulo. Então, é uma criança que busca muito a sensação. Então, primeiro eu faço uma avaliação muito ampla dessas vivências todas. Associo essa avaliação de componente sensorial com uma outra avaliação de componente motor, tá? Como que essa criança tá do ponto de vista de controle da postura, de equilíbrio, de coordenação, tá? Associo com como que essa criança está na escola. Ele se joga no parquinho ou ele prefere uma brincadeira mais quieta na mesinha? Como que ele é na hora de prestar atenção dentro da sala? Ele olha no quadro e volta pro caderno, olha no quadro e volta pro caderno. Na hora que ele olha e volta pro caderno, ele de fato ele conseguiu aprender aquilo? Ou ele se perdeu só de olhar no quadro e voltar pro caderno? Como que é a organização dos objetos sobre a carteira? É uma criança que dá conta de se manter atenta? Ou se o colega rasgou a folha na cadeirinha de trás, embolou a folha, ele já
desnorteou. Então, isso. Né? Então, esse trabalho junto com o professor, ele é importantíssimo. Não dá para poder atender, na minha visão, tá? Terapeuta ocupacional não consegue fazer, de fato, um trabalho de reabilitação, de adaptação num contexto maior, se não tiver inserido dentro da família, da escola e nos ambientes sociais que essa criança está. Vamos pensar essa criança em casa. Vamos pensar lá a criança que eu dei o exemplo que não dá conta da sensação tátil, tá? Se ela não dá conta da sensação tátil, como que ela vai dar conta de abotoar aqui sem olhar? Porque para a gente poder abotoar, a gente não precisa de olhar. Às vezes a gente olha como um recurso para auxiliar na tarefa, mas não necessariamente. Para poder calçar meia, você vem aqui, pum, pum, calçou, resolvido o problema. Tá? Então, tem crianças que conseguem fazer determinadas atividades de autocuidado porque tem uma vivência sensorial e motora e valores da família que são diferentes das experiências, dos valores de outra família. Então, a avaliação de um terapeuta ocupacional, ela engloba todos esses aspectos. E a terapia de integração sensorial, ela vem fazer o quê? Ela vem atuar nesses componentes motores e sensoriais, mas com o foco aonde? No desempenho ocupacional. Então, assim, existe um problema de desempenho ocupacional? Existe um problema de desempenho ocupacional. Então, essa criança vai ser beneficiada pela terapia ocupacional nesta abordagem de intervenção. Nessa abordagem de intervenção, o que é corriqueiro, qual que é a nossa atuação? A gente enriquece os ambientes dessa criança com os estímulos apropriados da maneira com a qual ele dá conta de tolerar, tá? Então, em consultório, são vários os recursos que são possíveis de serem utilizados para isso. Mas, como eu já disse, a combinação com a família e a escola, ela tem que continuar. Então, essa vivência mais ampla de sensações, ela tem que continuar. Então, são muitas as orientações que são feitas, tanto para familiares quanto para professores, para a gente poder, de fato, conseguir que essa criança vivencie as sensações do ambiente e consiga responder de maneira adequada para aquela tarefa em todos os contextos onde ela estiver. Nossa, deixa eu ver. Eu estou apaixonada. É muito lindo. Eu acho que eu falei as coisas mais importantes. Ou seja, né? o terapeuta ocupacional consegue fazer essa criança entender o que o mundo está trazendo para ela, codificar isso dentro de si, vou falar chulamente, tá? Interpretar mesmo, é entender. Entender e ele conseguir agir perante todos os estímulos que vai variar de criança para criança. Ou seja, essa criança vai conseguir interagir com os coleguinhas, vai conseguir entrar num shopping e receber todos os estímulos e conseguir ficar tranquilo com aquilo. E ela vai conseguir fazer os pais, vai ser feito um trabalho com todos esses profissionais, compreender o que está acontecendo com aquela criança, para que os pais estejam trabalhando fora do momento que está ali com o profissional. É muito singular, né? Como eu já disse. Isso. Eu aprendi isso já. O autismo tem 1000 tipos de autistas, vou falar dessa forma. E aí é interessante a gente falar desses amplos espectros, porque a maioria da população tem na cabeça que o autista seria aquela pessoa que fica sempre com aquele movimento, né? Todo mundo conhece esse espectro do autismo, né? E é amplo, né? É amplo. Na verdade, gente, até pouco tempo atrás, para uma comunidade maior, o autista era isso. Né? Era só essa criança que tinha um comprometimento essa pessoa, né, com um comprometimento bem grande de habilidades e de funções, que a interação social de fato era muito difícil. Mas vamos pensar, esse que a Vanessa deu o exemplo, né, o movimento estereotipado, né, um movimento aparentemente sem função. O que essa pessoa estava trazendo para si? Era uma tentativa de, buscando esse estímulo, dele conseguir se organizar perante os estímulos do ambiente, tá? Então, o que a gente tem que ver hoje? Existem estímulos que acalmam, existem estímulos que alertam.
E isso é importante a gente ajudar a criança a identificar isso, para que ela tenha um desempenho favorável mesmo. Por exemplo, quem tiver interesse, né, de acessar o vídeo, conforme eu já disse, mas eu vou exemplificar aqui. Na hora que o menino ele percebe que ele vai entrar quase que nessa busca de sensação, que ele tá entrando em sofrimento mesmo, tem uma cena que dá pra ver, sabe, ele contando ali, dá pra ver ele já com a respiração ofegante, ele começa a contar nos dedos. Eu fico pensando, tipo, né, nossa, já teve o cheiro, já teve a luz, já teve o som, agora o que vai vir? Organizando as experiências, né? Conforme é um momento em que a mãe aperta a mão dele e fala assim, olha, dá a mão pra mim, entendeu? Então, por que o tátil mais profundo, que foi um pouco do que ela fez aqui, isso ajuda algumas crianças, por isso a avaliação, por isso a avaliação ela é singular, ela é específica para aquela pessoa. No caso daquela criança, era aquilo que poderia ter ajudado ele mais, entendeu? Então, assim, de fato é importante e necessário identificar aquilo que vai desorganizar e aquilo que não vai desorganizar e colocar isso para a família e para a escola. Nem todos os autistas, tá, têm comprometimento cognitivo associado. Alguns têm, outros não têm. Mas vamos pensar numa pessoa, tá, que tem autismo, que está lá na escola. Então, eu tô dando um outro exemplo só para poder ilustrar como que é importante avaliar essas sensações para que a pessoa tenha, de fato, seja produtiva nessa vida de relação. Então, por exemplo, entrou dentro da sala, tá? Se ele não tem um filtro de estímulos, o barulho do ventilador que tá ligado já é uma coisa, tá? E aí, sentou na carteira, tem um colega atrás que rasgou uma folha de caderno, embolou, fez um outro som. O outro colega do lado, algum objeto caiu da carteira, isso eu tô falando auditivo, tá? Um outro som. Aí a gente pode ver também que isso, por exemplo, faz de conta que é meio-dia e o sol tá rachando na janela. Tem uma luz entrando que pode ser muito forte para aquela pessoa. A voz da professora, um ruído no corredor. O colega que tocou aqui atrás querendo copiar alguma coisa, alguma outra demanda. De repente, para essa pessoa tá difícil olhar no quadro e voltar para o caderno. O que eu tô dando exemplos de uma pessoa que tem autismo, que tem o cognitivo preservado, mas que não consegue ter a atenção direcionada para aquela atividade. Por quê? Porque ele não tem filtro. Ali no cérebro dele tá entrando tudo. O cognitivo seria a capacidade de aprendizagem. A capacidade de aprendizagem. E aí ele não consegue utilizar a capacidade de aprendizagem dele porque ele não dá conta dessas vivências. Meio, né? Tá? Então, assim, é muito comum, inclusive, as pessoas estarem chamando pelo nome e ele não identificar nem da onde que vem aquele som, nem voz de quem, se vem desse lado, se vem do lado de cá, tá? Qual que é o impacto disso para o dia a dia? Só voltando aqui um pouquinho no diagnóstico do autismo, que ele pode ser leve, moderado e severo. Essa pessoa que está lá na sala de aula, pode até falar de repente, tá? Que foi uma coisa aqui que eu tô pensando nesse exemplo agora. Essa pessoa que está lá na sala de aula, se ela não tiver uma terapia específica para ajudar o cérebro nesses filtros, ela vai continuar num nível de comprometimento mais importante. Agora, se ela tiver uma terapia específica, ela vai conseguir um desempenho e vai conseguir ficar independente, pelo menos naquele contexto. Tá? Então, assim, muitas pesquisas já têm mostrado para uma comunidade de assistência, né, de cuidado do autista, de que é possível sim, com terapia especializada, mudar de um nível para outro de comprometimento. Tá? Olha a importância de da intervenção, ir atrás de profissionais que saibam fazer isso. Exatamente. Né? E a continuidade daquelas vivências, das orientações do ambiente da terapia nos outros contextos. Tá certo? Ou seja, pais conscientes
e adquirindo cada vez mais conhecimento para que eles possam continuar o trabalho dos profissionais que estão já trabalhando com essa criança, né? Continuar o trabalho no dia a dia, seguindo as orientações, no cotidiano, isso. Que Fabiana, mais? Gente, a vontade que dá de fazer um vídeo de tipo 1h30 só com a Fabiana e depois com todos os profissionais, porque o assunto é muito mais complexo do que parece aqui. E é relevante. Porque, como a Vanessa começou a colocar, o que está inscrito no espectro do autista é muito mais amplo do que o que conhecia-se até pouco tempo atrás em relação ao autismo. Exatamente. E o que a gente quer aqui é primeiro, conscientizar toda a população daquilo, porque hoje a gente não tem, às vezes, não vê com tanta frequência aquele autista mais frequente, e aí às vezes a criança foi diagnosticada, mas tá normal, não é isso que eu tava esperando, e os pais passando por aquele sofrimento, né? Ou então a gente vê uma criança, entre aspas, dando birra na rua, e é uma criança, e a gente vai, a mãe não dá educação, o pai não... E não é isso, sabe? É uma criança que está em sofrimento. Exatamente. Então a gente quer conscientizar, a gente quer ser, às vezes os pais que tiveram filhos diagnosticados, sim, é uma criança autista, então a gente já tem pelo menos aqui o começo, né? Um respiro, assim, quem que eu procuro, como é que é isso? Porque às vezes vem um diagnóstico e aquilo tem um peso tão forte para essa família, né? Então a gente quer trazer esse carinho para vocês. Eu gostaria de, antes de mais nada, me desculpar com os outros profissionais que também deveriam estar aqui. Então, o fisioterapeuta tem uma função muito importante com o autista. O pedagogo, o professor, né? Ele também tem uma função, um trabalho muito legal a ser feito. E por aí vai, é muito bacana. Mas a gente vai dedicar este mês a esse tema e temos que passar para outros temas para contemplar o máximo de casos e pais e de outras condições do desenvolvimento infantil. Exatamente. Né? Então, a ideia a gente só está começando. Esse é o vídeo número 1. Queremos agradecer a todos os profissionais. Então, aguardem mais 4 vídeos ainda depois desse. Toda segunda-feira nós estaremos aqui com outro profissional para agregar ainda mais valor a isso. Queria te agradecer muito, muito, porque a Fabiana eu fico tão emocionada com o bem que a terapia ocupacional faz para as pessoas e ainda está tão desconhecido no nosso país, né? E assim, é um trabalho que a Fabiana vai me mostrando pacientes e contando e mostrando, eu vou arrepiando, encantada em como isso muda o prognóstico, como isso muda a qualidade de vida dessas pessoas, né? Então a gente quer realmente passar isso. Muito obrigada por estar aqui de novo. Eu agradeço. Muito obrigada. Agradeço demais. Para mim é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu partilho da filosofia da Mamamoo de empoderar pais e famílias felizes. Com isso, não é? Então nós começamos. Esse foi o vídeo 1. Aguardem na próxima segunda-feira um outro profissional. Obrigada a todos vocês, né? Eu esqueci de até a próxima, né? Tchau. Beijo.